Graças a Paz, igreja, amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Todos acharam? Amém? Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto. Se de certo amanhã, a esta horas, não puser a tua vida como a de um deles, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminhou de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Herobe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Amém? Pode se assentar. Aqui, como todos sabem, fala da história de Elias. Eu já tinha lido sobre Elias, só que eu nunca tinha parado para pensar da onde Deus chama Elias, da onde começa a trajetória de Elias, só que a Bíblia não relata. Se eu não me engano, no capítulo 17 do livro de 1 Reis, ou é o capítulo 16, já começa com Elias profetizando contra Acabe, que era o rei da época. Acabe, segundo a Bíblia, foi o rei mais perverso que havia. E era um rei a qual irou a Deus de uma forma que nenhum outro rei havia irado antes. Ele, quando se casou com Jezabel, ele edificou uma casa ao deus Baal e naquela casa ele construiu um altar, que logicamente é uma idolatria e Deus se irou muito com isso. E eu estava vendo a história de Elias, e Elias já começa profetizando contra Acabe, falando que não haveria chuva naquele lugar, até que ele ordenasse. Então Deus manda ele profetizar contra aquele lugar, falando que não haveria chuva, e manda Elias sair dali. Um lugar onde matava profetas, um lugar onde matava os cristãos, simplesmente um cara aparece, vai lá e profetiza, fala: não vai chover enquanto eu não mandar, porque assim diz o Senhor. E saiu. A gente vendo é um ato de muita fé. Eu mesmo acho que eu não teria essa coragem. Deus falar, vai lá, profetiza contra aquele povo que mata os profetas, onde matou todos os profetas que havia, que ainda tem uma parte aqui que Elias fala, que todos os profetas foram mortos à espada, só sobrou ele. E ele vai lá, profetiza contra aquele lugar, e Deus manda ele para um lugar onde ele se acampa na beira de um rio, e aonde ele é alimentado. Deus traz um mantimento para Elias, traz pão, a água, ele já está perto da água, e aquele lugar não havia água. E eu fui olhando os feitos de Elias. Elias vai até a casa da viúva, que só tinha um filho, que é mais uma coisa que é para a gente parar e pensar. Elias chega e pede um bolo, um pão a ela. E ela fala que só tinha trigo e azeite para fazer um pão, para que ela e o filho dela comessem e morressem. Porque não havia chuva, não havia como plantar o trigo para poder colher, que as pessoas elas
viviam da sua plantação naquele tempo. Elas plantavam trigo, elas colhiam, elas buscavam azeite, faziam seu pão e comiam. Assim elas se mantinham. E não havia chuva, porque Elias havia profetizado contra aquele lugar que não haveria chuva. E ali o Senhor se mostra presente, tanto na vida de Elias como na vida daquela viúva. Porque a partir do momento que ela faz o pão para Elias, assim como ele disse que haveria a provisão do Senhor, as vasilhas transbordam com trigo e azeite. Só que a palavra deixa bem claro uma coisa. Não foi só no momento em que Elias estava lá. As vasilhas foram cheias de trigo e azeite durante toda a seca. Ou seja, Deus ele não faz pela metade. Se Deus prometeu, ele vai fazer do jeito certo e da maneira certa, ainda que não entendamos. E eu fui vendo os outros feitos de Elias. Também fala sobre quando Elias enfrenta os profetas de Baal. Ele fala, se eu não me engano, são 400 e poucos profetas de Baal. E somente Elias, o profeta do nosso Senhor Deus. Ele vai lá, é onde eu acho que todos já conhecem a história, né, de Elias, que eles vai lá, montam um altar, colocam o bezerro e clamam a Baal, e gritam, e se cortam, e o sangue escorre, e Elias simplesmente olham para eles e falam, grita mais alto. Ele é um Deus, ele pode estar ocupado, ele pode estar ouvindo as preces de alguém, ele pode estar dormindo, ele pode estar fazendo alguma coisa. Um cara contra 400, ainda zombando deles. Um lugar onde mata os profetas. É um cara muito louco. Só que aí, como todos conhecem, ele vai lá, edifica um altar, coloca o bezerro e ainda mais, cava uma valeta, joga água e clama ao Senhor. O Senhor desce fogo e queima tudo. Só que o que eu queria enfatizar nessa palavra não era somente a história de Elias, mas é um versículo bem específico, onde o Senhor diz: E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E lá no versículo 11, disse: E ele disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. E também o Senhor não estava no terremoto. E mais à frente diz que o Senhor veio com a forma de uma voz mansa e suave. O que eu queria falar é sobre esse põe-te em pé e vá até o Senhor. Sai de dentro da caverna. Com esse encontro com Deus, uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração é: se posiciona e deixa Deus te usar. Muitas vezes a gente busca: Deus, faça grandes coisas na minha vida, eis-me aqui, usa-me. Só que Deus está falando: está tudo pronto, cadê a sua posição? Muitas vezes a gente tem esperado o sobrenatural de Deus, assim como diz, veio um forte vento, veio o terremoto, mas Deus não estava nem no vento e nem no terremoto. Deus veio com a forma de voz mansa e suave. Muitas vezes a gente espera o encontro com Deus. Ah, mas Deus vai falar comigo, com certeza. É um encontro com Deus, é um momento que você tira em específico para adoração a Deus, para comunhão a Deus, para focar em Deus. Mas muitas vezes Deus está te esperando lá no seu quarto. Deus está te esperando lá no seu íntimo, onde você dedicava horas de oração, onde você dedicava leituras da palavra, onde você dedicava um tempo de qualidade com Deus. E Deus está te perguntando: cadê você? Cadê a posição que eu te pedi? Ele fala para Elias: Elias, levanta-te e sai da caverna. Elias já estava com angústia profunda, pedindo a morte para o Senhor, falando que ficaria ali deitado até que ele morresse. Ele não estava mais querendo prosseguir. E Deus fala: Elias, põe-te em pé, sai da caverna. E assim Elias fez. Elias, que foi um dos, a gente reparar a história dele, foi um grande profeta. Ele disse: Senhor, leva-me porque eu não sou melhor que meus pais. Tão profunda que era a angústia de Elias que ele já, pouco, vamos dizer assim, ele já não se importava mais quem ele era. Cara, às vezes a gente passa por isso, a gente pergunta: cara, mas qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo? Será que Deus tem algo para mim? Eu passei por isso. Há um tempo atrás, o pastor estava ministrando, eu falei para ele. Falei: cara, eu orei aqui, o Senhor falou. Eu estava perguntando para Deus: Deus, será que ainda eu tenho utilidade para o Senhor? Será que de alguma forma ainda eu sou útil? O pastor desceu, colocou a mão na minha cabeça
chacoalhou, assim como eu acredito que Deus fez com Elias, chacoalhou ele, falou: ei, filho, Deus tem uma grande obra na sua vida. É uma palavra simples que a gente ouve no dia a dia, só que às vezes é algo muito necessário para a gente acordar. Falar, cara, às vezes a gente se sente inútil, mas uma pessoa que está do nosso lado, uma palavra que a gente fala, a gente muda a vida dela. Uma palavra que a gente fala, a gente transforma a vida daquela pessoa, muda o dia dela. Quantas pessoas às vezes estão precisando de um abraço, precisando de uma oração, ou só precisando de um momento para conversar, precisando desabafar, e a gente que pensando, Deus, mas eu não tenho mais utilidade, eu não tenho serventia. Fazer obra de Deus, eu acredito que não é só as grandes coisas. Não é só vir aqui na frente, pregar, pular e falar em línguas estranhas e correr. Não, mas muitas vezes é aquele que está lá fora, chorando, você chega, pergunta aí, cara, tá tudo bem? Deixa eu orar por você. Deixa eu te deixar uma palavra. Conversa um pouco com aquela pessoa. Deus, ele age nos detalhes. Muitas vezes a gente deixa esses detalhes passar batido, esperando grandes coisas. E Deus está nas pequenas coisas, assim como diz a palavra. Eu meditando sobre o encontro com Deus, eu pensando, cara, quem não foi, não perde esse encontro. Porque Deus tem falado muitas e muitas vezes sobre o encontro, e eu acredito que vai ser algo tremendo. Literalmente eu já fui em mais de 10 encontros com Deus, só que esse encontro eu estou sentindo algo diferente. Não sei explicar o que é, mas Deus quer falar. Deus tem falado a todo instante. Basta a gente estar com os ouvidos atentos. Basta a gente estar buscando a Deus em oração. Muitas vezes a gente tem esperado uma profecia. Deus fala comigo, manda alguém para falar comigo. Deus usa, sim. Só que o que mais Deus tem me falado, e o tempo de qualidade? E é aquele tempo que você para, senta e fala, Deus, eu quero ouvir o Senhor falar. Sem estar repetindo várias e várias palavras, sem estar aquela oração sem parar, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, outro, amém, e dorme. Quantas vezes eu já não fiz isso e falava, Deus, por que o Senhor não fala comigo? E ainda questionava Deus, mas por que o Senhor parou de falar comigo? E Deus vem falando, foi eu que parei de falar com você? Ou foi você que parou de me ouvir? Deus, ele tem me cobrado muito isso. Seja atento à minha voz. Seja atento nos detalhes. Seja atento naquilo que Deus tem falado. Seja atento naquilo que Deus tem agido. Sabe, o Gustavo vem falando que está muito fácil levar a gente para o encontro. E literalmente, pessoas me procuraram querendo ir para o encontro. Pessoas que eu achava que era improvável, eu chamei e falou, cara, ir para a igreja é muito bom, eu acho que eu vou. Não só por ser o encontro, mas as pessoas estão sedentas de Deus. Porque eu acredito que está se cumprindo, que assim na palavra diz que há de haver busque enquanto é tempo, porque há de haver um dia que muitos buscarão e não acharão. E eu acredito que está muito próximo. E as pessoas têm sentido isso. As pessoas têm buscado de alguma forma clamar a Deus, mas não sabem como. Muitas pessoas querem dar um grito de socorro e não sabem como. Muitas pessoas elas tentam pedir ajuda e não sabem como. E eu acredito que é aí que a gente entra. Que uma oração que você faz pela vida daquela pessoa já muda tudo. Uma palavra que você dá para aquela pessoa já muda tudo. Às vezes é isso que ela está precisando para poder ela dar o primeiro passo. Deus tem me falado muito sobre isso, sobre o primeiro passo. Levanta-te e sai da caverna. Toma sua posição, anda, vai até Cristo. Na palavra, lá em Apocalipse 3:20, Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus está à espera. Jesus te chama uma vez, Jesus te chama 2 vezes, Jesus te chama 3 vezes, Jesus te chama infinitas vezes. Só que ele nunca vai chegar na sua vida de uma forma a qual você não quer receber ele. O Espírito Santo, ele é educado. Eu sempre aprendi isso, que o Espírito Santo, ele é educado. Ele bate a porta e te chama. Mas você que tem que dar o primeiro passo. É você que tem que tomar a posição e falar, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Toda mudança, ela vem com o primeiro passo. Senhor, mas eu preciso mudar isso na minha vida. Você tem que se posicionar. Senhor, eu preciso da libertação de algo. Deus vai te libertar? Sim, mas você precisa tomar uma posição. Você tem que querer. A libertação, ela é um processo. E o primeiro passo desse processo é você querer. A transformação de vida é um processo. E o primeiro passo é você querer. A conversão
ela é contínua. Porque dia após dia, nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Nós temos que reconhecer quem Cristo é nas nossas vidas. Temos que reconhecer quem somos em Cristo. E temos que temos que ir diante a Deus. Dia após dia, nós temos que buscar ter essa intimidade com Deus. Amém? É uma palavra breve. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.